Vimos na videoaula anterior que a quantidade de movimento é a grandeza física que quantifica a inércia de corpos em movimento. E mais, vimos que essa quantidade de movimento pode ser transferida de um corpo para outro. Mas como isso ocorre? Bem, no módulo que trata das leis de Newton, constatamos que na história da ciência da natureza, o movimento e suas causas foram foco de atenção de muitos estudiosos como Aristóteles, René Descartes, Galileu Galilei, Newton e tantos outros. Hoje sabemos, graças às leis de Newton, que todo corpo, em repouso ou em movimento, ao ser submetido à ação dinâmica de uma força resultante, sofre alterações em sua velocidade. Isto é, a força produz aceleração. Veja como a quantidade de movimento Q de um objeto é calculada pela equação m vezes v. Ela depende da massa e da velocidade do corpo. Sendo assim, para que essa grandeza sofra variações, significa que a massa do corpo, a velocidade, ou ambas, sejam alteradas. Se considerarmos o caso mais simples, em que a massa do corpo se mantém constante, concluímos que qualquer alteração na quantidade de movimento será devido a variações na velocidade do corpo, consequência da ação de uma força resultante sobre ele. Além disso, quanto maior for o intervalo de tempo de ação da força sobre um objeto, maior será a variação de velocidade, e por consequência, da quantidade de movimento. Em outras palavras, a alteração na quantidade de movimento de um corpo depende tanto da força que atua sobre ele, como do intervalo de tempo em que essa força age. Para entendermos melhor a relação entre força resultante, o intervalo de tempo de sua ação, e a variação na quantidade de movimento de um corpo, vamos analisar o caso bem simples de um automóvel parado, com bateria fraca, e que só pega no tranco. Isto é, empurrando. Veja. Quanto mais pessoas estiverem empurrando o carro, no maior intervalo de tempo possível, maior será a quantidade de movimento contraída pelo automóvel, facilitando assim a partida do motor. Observe que a quantidade de movimento inicial do automóvel era zero, já que ele estava parado. Ao aplicarmos uma força resultante sobre ele, empurrando durante certo intervalo de tempo, aplicamos na verdade um impulso, que irá incrementar a velocidade. Velocidade essa, necessária ao acionamento do motor do automóvel. Veja outro exemplo. Em uma partida de tênis, durante o saque da bola, ela fica em contato com a raquete durante certo intervalo de tempo. E sob a ação de uma força variável, impulsionada pelo tenista. Esse impulso é que irá determinar alterações na velocidade e, portanto, na quantidade de movimento da bola. O mesmo ocorre no jogo de futebol. Em uma partida de sinuca, no impulso adquirido pelo mergulhador no trampolim, ou por aviões assistido por catapultas, no convés de porta-aviões. Nesse sentido, podemos perceber que os impulsos são situações que sempre iremos encontrar no cotidiano. Onde existirem empurrões, puxões, impactos e explosões, existirão corpos sob a ação de forças, interagindo durante certo intervalo de tempo. Com base nos exemplos apresentados, concluímos facilmente que as alterações na quantidade de movimento de um corpo surgem pela ação do impulso. Assim, definimos o impulso I de uma força constante, F, aplicada sobre um corpo, como o produto dessa força, e o intervalo de tempo, ΔT, em que ocorre essa ação. Marcaremos essa expressão como número 1. Bem, sendo a força uma grandeza vetorial, o impulso também será um vetor, com a mesma direção e sentido da força resultante F, aplicado sobre o corpo, sendo a responsável pelas alterações da quantidade de movimento. Veremos em breve, ainda neste módulo do curso,
Como quantificar a variação da quantidade de movimento de um corpo, em função do impulso aplicado. Pela expressão número 1, vemos que a unidade de impulso no sistema internacional é o Newton, vezes segundo. Porém, podemos provar por uma simples análise dimensional, que a unidade de impulso é exatamente igual à da quantidade de movimento. Veja. Pela expressão número 1, a dimensão da grandeza impulso é igual à dimensão de força, vezes a dimensão de tempo. Marcaremos essa expressão como número 2. Além disso, pela segunda lei de Newton, a dimensão de força é igual à dimensão de massa, vezes a dimensão de comprimento, dividido pela dimensão de tempo, ao quadrado. Marcaremos essa expressão como número 3. Substituindo 3 em 2, e simplificando, temos que a dimensão de impulso é igual à dimensão de massa vezes a dimensão de comprimento, dividido pela dimensão de tempo. Este resultado nada mais é que a dimensão de quantidade de movimento. Isto é, de massa vezes velocidade. Veja que essa análise dimensional nos leva a concluir que a unidade de impulso no sistema internacional é a mesma unidade de medida da quantidade de movimento. Isto é, quilogramas vezes metro por segundo. Podendo também ser expressa por Newton vezes segundo. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos o teorema do impulso, que relaciona a variação da quantidade de movimento de um corpo com a ação de um impulso. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.